Graça e paz a todos, amados. Estou aqui hoje para falar com vocês nesse vídeo sobre pecado, sobre o vício do pecado, porque, amados, o pecado ele é vicioso, o pecado ele vicia, né? E eu queria estar lendo primeiramente aqui um texto bíblico que se encontra em Romanos, no livro de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Quem tem Bíblia puder abrir, quem não tem, preste atenção, que o Senhor fale com você. Bom, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Aqui nós vemos um texto onde Paulo diz que não há condenações para quem está em Cristo Jesus. Preste muita atenção nesse estar em Cristo Jesus, né? E que não há nenhuma condenação, porque quem está em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte, agora vive a lei do Espírito da vida. Mas antes, amados, eu queria passear com vocês em um pensamento, em um raciocínio, em uma análise sobre o que é o pecado, o que ele causa, o porquê nós pecamos e o porquê que é tão difícil parar de pecar. Bom, primeiramente, o que é o pecado? O pecado, ele é aquilo que nos afasta de Deus. O pecado, ele é a nossa falta com Deus. Ele é a nossa desobediência a Deus. Ele é aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. Deus criou o mundo e Deus colocou leis, Deus colocou ordem, Deus colocou mandamentos para que nós vivêssemos bem em sociedade, para que nós vivêssemos bem conosco mesmo, para que nós vivêssemos bem com Deus. E nós, seres humanos, desobedecemos essas leis, esses mandamentos, e isso é pecado. Desobedecer a lei de Deus, desobedecer o mandamento do Senhor, desobedecer a Deus fazendo aquilo que ele tem por errado. Deus, ele é um ser com sentimentos, com vontades. Ele não é uma estátua de barro, ele não é uma estátua de gesso, ele não é algo imaginário. Não, ele é um ser. E ele tem raciocínio, aliás, ele que criou tudo. Ele tem vontades, aliás, ele que criou tudo. E ele tem um entendimento que é muito além do nosso, do que é certo, do que é errado, do que nós podemos, do que nós não podemos. E quando nós fazemos isso que nós não podemos fazer, quando nós fazemos isso que Deus tem por errado, quando nós fazemos isso que aos olhos de Deus e aos mandamentos de Deus é errado, nós pecamos. Nós pecamos e isso é o pecado. Fazer aquilo que Deus mandou não fazer, não importa o porquê ele mandou não fazer. Se ele mandou não fazer, é para não fazer. Se tem alguém que pode mandar e desmandar e fazer ou não fazer, esse alguém é Deus, amados. E se ele mandou não fazer, primeiro tu obedece, depois você pergunta o porquê. E se ele não quiser responder o porquê, só obedece, né? E aí nós vemos hoje em dia nesse mundo muito questionamento, nós vemos muito e aí as pessoas não querem mais obedecer, querem muito saber o porquê, e não querem obedecer os mandamentos do Senhor. Ah, mas por que ser homossexual é pecado? Meu amigo, tá na palavra dele que é.
Pergunta pra ele. Se ele não quiser responder, aí tu que sabe. Se quem criou tudo tá errado ou se é você que tá errado. Se quem te criou, quem criou o universo, quem criou tudo tá errado ou se é você que está errado. Claro que eu estou falando aqui dentro da visão cristã, que é o que eu sigo, que é o que eu acredito, que é para quem é falado aqui no caso. É o Deus cristão, Jeová, Deus criador, né? Ah, mas por que se embriagar é pecado, meu amigo? Vai procurar na palavra. Se tu não achar, é porque só por Deus querer já é pecado e pronto, acabou. Já é o suficiente para nós nos colocarmos no nosso lugar de servos, de criatura e obedecer, de filhos e obedecer. Obedecer ele, porque ele é ele, meu amigo. Se ele falou, tá falado. Então, o pecado é você fazer coisas contra a vontade de Deus, contra os mandamentos de Deus. E o pecado, amados, aqui na palavra do Senhor diz, se eu não me engano, é em Éfeso ou em Gálatas, agora não vou me lembrar. Ou é em Éfeso ou em Gálatas, diz que fala das vontades da carne e das vontades do espírito, e todas as vontades da carne nos levam ao pecado. Então, a vontade da carne, se a vontade da carne nos leva, todas as vontades da carne nos leva a pecar. Enquanto a gente estiver nesse mundo, nós vamos viver uma luta constante contra o pecado. Enquanto estivermos neste mundo, viveremos uma luta diária, todos os dias, contra o pecado. É como um viciado. Não sei se você já conheceu um viciado vou dar um exemplo aqui, em cachaça, em bebida. Eu conheço pessoas que são viciadas e se livraram do vício. Se livraram entre aspas, né? Porque assim, ele diz que ele sempre vai ser um viciado. Então ele nunca mais na vida dele pode botar uma gota de álcool na boca. Que é um eterno tratamento, que é uma eterna decisão que ele tomou e que ele vai ter que fazer. De nunca mais botar uma gota de álcool na boca. Porque se ele botar uma gota, ele vai querer botar a garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas e não vai parar mais. Assim é o pecado. O porquê nós devemos vigiar toda a lei e vigiar e procurar não pecar em nada. Porque quando nós cometemos um pecado, esse pecado chama outro e nós queremos continuar nele, nós queremos fazer mais, porque o pecado ele é um vício eterno da carne. Não há um que possa dizer eu sou imune ao pecado, que possa dizer eu não peco. Não peca por enquanto. Se você der mole, se você cair, vira uma avalanche, um chama outro, chama outro. E o pecado ele é isso, cara. Ele é você vencer todos os dias uma luta constante contra a carne. Não é fácil porque é uma luta todos os dias contra algo que está ali com você. Quando nós morremos e formos para o céu, não teremos mais carne, ali nós conseguiremos viver sem pecado, conseguiremos viver em um corpo glorificado, aonde não teremos essa tentação do pecado, mas aqui na terra, enquanto nós vivermos, nunca deixaremos de sentir a vontade de pecar, deixaremos de ter a tentação. Mas eu vim te dar uma boa notícia. Tem salvação. Tem solução para o pecado. É só você se arrepender, se prostrar e pedir perdão, que Jesus Cristo ele é fiel para perdoar e salvar. Jesus Cristo ele é fiel para que, se você escolher viver uma vida nele, andando segundo os ensinamentos dele, andando segundo aquilo que ele nos ensinou a viver, uma vida segundo ele nos ensinou a viver, ele é fiel para te perdoar e te justificar naquele dia. Porque a justificação
vem pela fé, a fé em Cristo Jesus. Então, você pecador, quando eu falo você pecador, ela bate e ela volta para mim também, tá? Jesus Cristo, ele é a justificação dos nossos pecados. Jesus Cristo morreu naquela cruz sem ter pecados para justificar os nossos pecados. Ele se entregou sendo santo para que nós, sendo pecadores, tivéssemos uma nova chance, tivéssemos a chance de ir morar na glória com Deus. E portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a vontade da carne, mas do Espírito. Então, amados, é difícil vencer o pecado, mas não é impossível. Pode acontecer de você vencer alguns dias e alguns dias você perder, mas não desista. Jesus Cristo morreu para que nós conseguíssemos vencer. Então, lute. Lute e vence esse mal. Que a graça e a paz ela esteja com todos. Amém.